Olá meninas, sejam bem-vindas à comunidade Mulheres Posicionadas. E é uma honra estar aqui com vocês. A Nai me convidou para poder estar estudando junto com você o livro de 1º e 2º Samuel. Mas antes de a gente começar o nosso estudo, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Thaís, moro em São José dos Campos, eu sou casada com o Carlos e estou grávida do Isaac. Logo, logo ele está aqui no nosso meio. E ela me convidou para estar compartilhando com vocês esses estudos. Então a gente vai aprender juntas aqui com o livro de Samuel, que é uma história muito linda, muitas coisas a gente pode tirar de lição para a nossa vida. Porque é isso que eu gosto de estudar um texto bíblico, entender o contexto histórico, entender o contexto cultural, mas também trazer ele aplicável para o nosso dia a dia. E é isso que a gente vai fazer, a gente vai pegar o texto e vai aplicar na nossa vida diária. Como isso pode transformar a nossa vida? Como eu posso usar essa história, esse texto, esse exemplo, né, de vida e aplicar na minha vida diária? E o livro de Samuel é um livro grande, então ele tem bastante capítulos. Eu separei ele em 3 vídeos. E nesse primeiro vídeo nós vamos entender sobre quem é Samuel. E para entender quem é Samuel, a gente precisa entender quem são seus pais, que com certeza você já ouviu essa história muito famosa. Então vamos lá? Pega a sua Bíblia aí, pega caderno, pega caneta e a gente vai estudar juntos. Primeira coisa do livro de Samuel, 1 Samuel 1, começa falando sobre a genealogia de Eucana, que é o esposo de Ana. Aí ele fala, houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Por que a Bíblia ela sempre traz essa parte genealógica? Por que ela sempre traz essa parte de quem eram os antepassados? Isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque a gente entende quem é o povo que tinha aliança com Deus, o povo que não tinha aliança com Deus. Existe uma promessa sobre a vida desse povo e a gente consegue entender de qual aliança Eucana faz parte, né? Que povo Eucana faz parte? Qual é a linhagem desse povo? E isso faz total sentido para Samuel e a sua descendência. Então, a primeira coisa que eu gosto também de trazer é o significado de cada nome. Eu sempre gosto de pesquisar e entender por que ele veio dessa cidade. O que significa essa cidade? O que significa esse nome? E eu grifei aqui para vocês sobre montanha de Efraim. Qual o significado de Efraim? Efraim significa terra abundante, fertilidade, prosperidade. Então você pensa, Eucana veio de uma terra abundante, próspera, frutífera. E aí me acende uma luzinha vermelha. Como que eu sou casada com um homem que veio de uma terra frutífera, de uma terra abundante, que tem essa promessa sobre a vida dele, e eu estou sem gerar, eu não tenho a minha oração respondida, que Ana não gerava, né? E aí você pensa, poxa, tem alguma coisa aí que eu não estou vendo nesse texto. E é isso que a gente vai descobrir. Outro significado é o de Eucana. O nome Eucana quer dizer Deus tem protegido, possessão de Deus. Então, é um homem que Deus protege. E a Ana se casa com esse homem, né? Eucana. E aqui continua o texto. Este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Então, qual o significado do nome de Ana? Ana significa graça, cheia de graça, graciosa. E Penina significa pérola. E olha que interessante, como que uma mulher cheia de graça, graciosa, a gente pensa, o que é graça? É um favor imerecido, é algo que é uma dádiva, você recebe de Deus uma graça. E você é graciosa, você tem esse nome, as pessoas estão te chamando de que você é favorecida de Deus e você olhar para a sua vida e falar, poxa, mas eu não estou vendo esse favor de Deus. Porque eu estou pedindo eu quero ter filhos e eu não estou gerando. Então, como eu posso ser favorecida se eu não gero? Então, imagine isso na cabeça de Ana. Imagine isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Nossa, eu recebi essa palavra de Deus e como eu recebi essa promessa de Deus e eu não estou vivendo essa promessa não está acontecendo. E eu olhar para isso, para o meu quadro e pensar, poxa, como que Deus pode falar isso de mim se não acontece? Como que Ele pode falar que eu sou favorecida se eu não estou sendo favorecida? Consegue entender que dá para a gente aplicar na nossa vida? Se você se colocar no lugar de Ana, então agora, o que é na tua vida que você recebeu também uma palavra de, poxa, você é favorecida, você é graciosa, você recebeu uma dádiva de Deus, só que você não vê isso se concretizar.
você está sendo chamada desse nome, mas você não está vendo isso acontecer. E Ana, ela vivia isso, né? Esse quadro. E penina significa pérola. E se você for ver bem, onde que a pérola fica? Ela fica dentro da ostra. E a casca da ostra é bem dura, é bem resistente. E para você conseguir pegar aquela pérola, tem que cavar fundo. Então, o que eu penso sobre penina? É aquela pessoa que quando você olha, você fala assim, olha, é só Deus mesmo para eu achar uma preciosidade ali dentro, tá tão escondido ali no coração dessa pessoa algo especial que todo o resto, toda a carranca da pessoa, né, eu não consigo ver, eu preciso olhar muito a fundo para conseguir enxergar alguma coisa, alguma pérola, porque essa pessoa é difícil, essa pessoa, nossa, essa carranca dessa pessoa não consegue deixar eu acessar, né, com facilidade dentro dela. Então eu vejo muito Penina dessa forma, né, o nome dela. Então provavelmente era uma mulher dura, era uma mulher, nossa, difícil de lidar. Mas Ana teria que olhar bem a fundo para encontrar uma pérola ali dentro de Penina para conseguir caminhar em paz com ela. E para Elcana também ter conseguido olhar para ela como esposa, né? Eu sei que aquele contexto de época era bem diferente, mas era casado com ela. Então, alguma coisa ali, ele encontrou uma pérola ali. E tem momentos na nossa vida que é assim, que a gente vai lidar com pessoas que você olha e fala, meu, que pessoa difícil, que pessoa desafiadora. Mas que o Espírito Santo te conceda mesmo uma graça para você conseguir enxergar uma pérola ali, bem no fundo de toda essa dureza no coração dessa pessoa. E Penina fazia com Ana o quê? Penina ficava zombando dela, né, por ela não ter filhos. Então vamos mais adiante na história. Todo ano, eles iam adorar e fazer sacrifícios a Deus em Siló. E sabe o significado do nome Siló, da cidade de Siló? Significa descanso. Em hebraico, shalá, que significa descansar. Então, eles iam fazer sacrifício anualmente ao Senhor na cidade do descanso. Mas olha que interessante, Ana não conseguia descansar. Ela ia para aquele sacrifício todos os anos, mas ela não descansava. Por quê? Ela não tinha aquilo que a Penina tinha. Ela queria mais, ela queria os filhos e não tinha esses filhos. E quantas vezes, né, nós temos acesso a esse lugar de descanso, mas nós não estamos nesse lugar de descanso, nós não desfrutamos desse lugar de descanso. Aqui eles iam apresentar ofertas, né? O Elcana apresentava ofertas ali pela casa dele, pela família, todos os anos. Ele estava ali apresentando ao Senhor a família dele, como sacerdote, como homem que zela pela casa, que cuida da casa. Ali Elcana indo apresentar esses sacrifícios ao Senhor em prol da família dele. E a cidade chamava-se Descanso. Mas e por que Ana não estava descansando nesse lugar em Deus? Por que quantas vezes, né, a gente também não está descansando? Quantas vezes o Senhor, nós vamos até o Senhor, nós apresentamos sacrifício, nós ofertamos, nós fazemos a nossa parte ali. Se você congrega e serve na sua igreja, você está servindo, você está congregando, você está ali participando da comunidade ali que você faz parte, mas você não está desfrutando daquela terra do descanso. Então esse era o lugar onde Ana e Penina e Elcana e toda a família podia descansar. Mas ao contrário, a gente vai ver durante o texto que Ana não descansava nesse lugar. E mais para frente, no 7, diz assim, e assim fazia ele de ano em ano. Ele subia à casa do Senhor, e todos os anos Penina irritava Ana, e Ana ficava chorando e não comia. Então todo ano era a mesma história, eles iam lá para oferecer sacrifícios ao Senhor, eles iam lá para o lugar de descanso, mas Penina irritava Ana, Ana chorava e não conseguia comer. E o marido chegava na Ana e falava assim, poxa Ana, por que você chora? Por que você não come? Porque está mal o seu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então ele sabia que o aborrecimento dela, de Ana, era porque não tinha filho. Ele sabia que o aborrecimento de Ana era a frustração de, poxa, por que Penina tem um monte de filho e eu não? Por que eu não estou gerando? Mas acho interessante uma coisa. Se você for olhar, não sei se você já reparou nisso no texto,
em nenhum momento, até o capítulo 9, nós não temos nenhuma referência de Ana orando. Não temos. A gente tem só uma referência de que todos os anos eles iam até apresentar sacrifícios ao Senhor na terra do descanso. E elas ficavam nessa briga, a Ana ficava sempre chorando, não comia e eles voltavam para casa. Era sempre esse comportamento. Mas no 9, há uma posição diferente de Ana. Então Ana se levantou, depois que comer e beberam em Siló. Ana se levantou e ela foi orar. Então eu posso olhar de referência. Eu olhei aqui nesse texto e não vi em nenhum momento Ana orando. Sabe, querida, às vezes a gente está indo para esses lugares, né, de apresentar ali nosso sacrifício ao Senhor, de ir fazer as nossas entregas a Deus, a gente está servindo, a gente está muito atarefada lá na nossa igreja, a gente está participando de muitos movimentos na nossa igreja, mas está faltando da nossa parte nos levantar e orar. E a Ana se levantou e orou, e naquele dia que a Ana se levantou e orou, que algo aconteceu. Nossa, Thaís, mas como assim? Não é possível que todos os anos ela não orou. Eu não tenho aqui nenhum texto que traz antes do 9 que ela orou. Então, assim, eu não achei nenhum versículo falando que ela estava orando. Pode ser que ela só subia e chorava, só subia e ficava brigando com Penina, e ela não se posicionava. E vem muito de encontro ao nome da nossa comunidade, como mulheres posicionadas. Essa é a nossa comunidade. Mulheres que se posicionam na palavra, que se posicionam em Deus, que se posicionam a transformar aquele ambiente que precisa ser transformado na nossa vida. E aí Ana, ela se levanta depois que comer e beberam. E aí ela vai para o templo, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, então ela disse, até então Ana não estava dizendo nada e dessa vez ela disse, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes à aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esquecer, mas a tua serva dar um filho homem, ao Senhor eu te entregarei todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Então aqui ela fala para Deus, Deus, olha para mim, eu sou a sua serva. Porque ela fala, ó, é a tua serva, é a aflição da tua serva. Quer dizer, eu estou aqui todos os anos. Eu estou aqui entregando as minhas ofertas, eu estou aqui servindo, eu estou aqui fazendo parte disso. Eu venho com a minha família ano a ano sacrificar ao Senhor. Nós servimos ao Senhor. E a palavra de Deus diz, né? Eu vou colocar referência para vocês, se eu não me engano é Isaías, quando o Senhor fala, traga-me a memória para que eu possa julgar a sua causa. Então, às vezes, a gente precisa lembrar o Senhor, nossa, mas Deus não se esquece, mas a gente se esquece. E a gente se esquece e precisa falar com a nossa boca para que seja feito. Quando o Senhor fala, olha, me traga a memória para que eu possa julgar a sua causa, ou seja, me apresente aí suas causas, eu vou te julgar, vou julgá-las, mas me apresente. Então, aqui Ana fala, eu sou sua serva, eu estou aqui, todo ano eu venho sacrificar com a minha família, eu me posiciono agora e eu falo, se você me der um filho, eu vou entregar esse filho para você. Esse filho não é meu, esse filho é seu. Eu vou sacrificar a ti, eu vou entregar o meu sonho a você. E eu vou cuidar e zelar para que ele seja um homem segundo os seus caminhos. Então ela faz essa oração e ela ficou ali, né, naquela aflição e chorando. E Eli, então, chega perto dela e fala, o que aconteceu? Você tá bêbada, mulher? E ela fala, não, eu não tô bêbada, não. Pelo contrário, eu tô atribulada na minha alma. Eu tô angustiada na minha alma, eu não bebi e eu sou serva do Senhor e eu coloquei diante dele a minha oração. E aí ali Eli vira para ela e fala, ó, vai em paz. No 17, o Deus de Israel conceda a tua petição. Ele estava sempre ali na porta do templo. Ele estava sempre ali, todos os anos ele estava. E naquele dia, ele vê a oração de Ana. Então pode ser que seja isso que tenha acontecido mesmo, dela ficar só ali naquela intriga com Penina. Às vezes a gente perde tanto tempo, né, com dispersa, é isso que o inimigo, a gente pode trazer de analogia de quem é Penina. O adversário trazendo distrações,
trazendo com que você se disperse e que você não esteja atento àquilo que Deus já quer te entregar. Pode ser que Samuel já estava pronto para ser entregue para Ana antes, mas Ana não estava pronta para receber o Samuel porque ela estava dispersa, ela estava perdida ali com Penina, entrando nas rixas ali de Penina e perdendo tempo. Então ela fazia o que? Orar e ficar sem comer, ou seja, tipo, perdia todo o ânimo dela, ela perdia as forças sem comer, sem orar, sem entregar ao Senhor aquilo que ela foi fazer, porque ela estava triste. E ela se deixava bater por aquela situação e não se posicionava. Mas no dia que ela se levanta, no dia que ela se posiciona e ela fala, não, peraí, eu sou tua serva e eu vou, e eu faço um voto com você hoje. E Eli vê ela orando. E o tempo todo, como eu disse, ele estava ali. E ele não viu ela orando antes. Era possível que já tinha, que era para ter visto, porque ele estava sempre ali. Então isso ainda testifica ainda mais o nosso coração de que ela não estava orando. Ela estava dispersa, ela estava perdida, né? E aí quando ela se posiciona e o Senhor, e ela vai fazer a parte dela, né? Ela foi com o esposo e naquele dia ela concebeu e ela ficou grávida. Então nasce Samuel e ela consagra Samuel ao Senhor, né? Então depois que o menino desmama, ela vai até o templo, ela fala com Eli, olha, eu sou aquela mulher, conta toda a história de novo para Eli, e ela entrega o filho dela ali depois que ele desmamou. E aqui a gente encerra essa primeira parte do vídeo, que é sobre a história de Samuel, quem é Samuel. E agora a gente vai continuar no vídeo 2 sobre o desfecho dessa história.